Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo. Nós estamos aqui no canal para transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui no Ensine Palestra nós abordamos a cada quarta-feira, onde publicamos um novo vídeo, um tema das nossas revistas Lições Bíblicas, mais especificamente a revista Lições Bíblicas Classe Adulto, onde nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte. Nós estamos falando dos valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O comentarista é o pastor Osiel Gomes. E nós hoje chegamos à nossa quinta lição. Vamos juntos então trabalhar esta lição que fala sobre o casamento. Olha, tem pano para manga na lição de hoje. Eu quero convidar você a dar o seu like, eu quero convidar você a dar o seu joinha, eu quero convidar você a inscrever-se no nosso canal. Nos ajude a crescer aqui na plataforma, nos ajude a trilhar este caminho aqui no YouTube. E para isso nós precisamos da sua ajuda, para isso nós precisamos do seu like, do seu comentário, para isso nós precisamos da sua audiência, para isso nós precisamos da sua inscrição, para isso nós precisamos também que você compartilhe, que você envie este vídeo para outras pessoas. Muito obrigado desde já então pela sua cooperação aqui no nosso crescimento na plataforma. Deus abençoe maravilhosamente a cada um de nós e vamos então à lição número 5. Lição número 5, o casamento é para sempre. Na nossa revista você vai ter o textuário, você vai ter a verdade prática, você vai ter a leitura diária e a leitura bíblica em classe, que é o que dá o tema, dá o mote, dá o assunto, dá o pano de fundo para a lição. Está lá em Mateus capítulo 5, versículos 27 ao 32. Não deixe de ler este tema na sua Bíblia, não deixe de ler este tema na sua revista, para que você possa entender melhor o nosso tema, para que você possa entender melhor o assunto que nós estamos a partir de agora propagando aqui no canal Ensine Palestra. A lição de hoje ela tem 3 subdivisões. A primeira, a condenação do adultério. O segundo, o que rege o coração regerá o corpo. E o terceiro, a indissolubilidade do casamento. Nós não vamos seguir hoje, excepcionalmente, a cronologia da lição. Nós vamos fazer um pouco diferente. Eu quero falar aqui do casamento, vamos falar do adultério, vamos falar da indissolubilidade do casamento, mas eu quero fazer uma outra abordagem. Eu quero começar de uma forma cronológica. Eu acho que fica mais fácil assim, eu acho que fica um melhor entendimento para que a gente possa, creio, contribuir melhor com a sua pesquisa, contribuir melhor com a sua aula, você que é professor, contribuir melhor com a sua aula, você que é aluno. Então nós vamos fazer um pouquinho diferente e eu convido você a colocar no seu comentário depois de assistir o vídeo se você acha melhor nós fazermos da maneira como vamos fazer hoje, ou se nós devemos realmente atender ali as opções, atender ao tópico e subtópico da nossa lição. Então fica para tema de casa aí, não deixe de dar o seu comentário, não deixe de colocar isso aí. É muito importante para mim, é muito importante para nós aqui, esse seu comentário, esse seu feedback. A família é um projeto que nasceu no coração de Deus. Ele, o Todo-Poderoso, fez questão de firmar os laços que uniriam o homem à mulher. Nos tempos pós-modernos em que nós estamos vivendo, a família vem sendo bombardeada de todos os lados. O inimigo, mais do que nunca, luta pela degradação. Ele está declarando guerra à família. Ele tem atacado ferozmente a instituição familiar. Por quê? Porque o inimigo sabe que atingindo a célula máter da sociedade, que é a família, querendo ou não querendo os liberais, é a família a célula máter da sociedade, ele, atacando ela, consegue chegar mais próximo do seu alvo, a eliminação do relacionamento entre o Criador e a criatura. O diabo, que é o nosso adversário, sabe que está vencido, ele sabe disso, ele sabe para onde ele vai, ele sabe que já está condenado. E tantos quantos ele puder levar para o mesmo lugar que ele vai, que é o Lago de Fogo, onde ele vai inaugurar, juntamente com o anticristo, juntamente com o falso profeta, todos quantos ele conseguir levar para lá, será um lucro grande. E ele não abre a mão desse lucro. A família, ela deve então ser assistida
A família, então, ela deve ser protegida. A família, então, ela deve ser guardada para que continue sendo solidificada ante uma sociedade imoral e perversa. Mas o que é o casamento? Segundo a definição do pastor Silas Malafaia, casamento é a união voluntária e estável de um homem e uma mulher nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima. Família para nós cristãos retrógrados, família para nós cristãos quadrados, família para nós cristãos de raiz, essa é a verdade, de raiz, ortodoxos é homem, mulher e filhos, respeitando quem pensa ao contrário, respeitando o contraditório, mas para nós, essa é a constituição de uma família. Família é respeitar as diferenças. Na grande maioria das vezes, a educação recebida pelo homem e pela mulher nas suas casas, nos seus lares, de onde eles vêm, é ambígua. E eles deverão ter consciência que o cuidado com o outro também passa pelo respeito à diferença de personalidade. Deixa eu abrir um parênteses. Tem gente que diz assim, eu não vou casar para ser feliz, eu vou casar para fazer a outra pessoa feliz. Com todo o respeito a quem sentencia assim, eu discordo veementemente. Se eu casar para apenas fazer a outra pessoa feliz, eu vou estar me eliminando. Eu vou estar me auto-sabotando. Eu vou estar me diminuindo. Se eu casar apenas para fazer a outra pessoa feliz, eu estarei me inferiorizando. Isso não pode acontecer. Eu tenho que casar para ser feliz e para fazer a outra pessoa feliz. A outra pessoa vai casar também para ser feliz e para me fazer feliz. O casamento, ele se dá quando duas pessoas elas querem ser felizes. Quem é que não quer ser feliz? Quem é que é sádico? Sádico é aquela pessoa que gosta do sofrimento, tem prazer no sofrimento de outra pessoa. Ou a pessoa, ela pode ser masoquista, aquela pessoa que tem prazer no próprio sentimento. Não, o casamento não é masoquismo e o casamento não é sadismo. O casamento é algo instituído por Deus. E Deus quer sim que o homem seja feliz, que a mulher seja feliz, que ele traga a felicidade para dentro do casamento e também proporcione ao seu cônjuge a felicidade. Essa é a verdade. Nós casamos para ser felizes, para ter uma família feliz e para também tornar a outra pessoa feliz. Porque a nossa felicidade vai emanar, a nossa felicidade vai irradiar também felicidade para outra pessoa. O pastor Wesley Zukovsky lembra: casamento é muito mais que encontrar a pessoa certa. É ser a pessoa certa. Seja você a pessoa certa que faça o outro feliz. Eu tenho uma palestra que fala sobre casamento de corpo, alma e espírito. E também o casamento profético. Olha que eu antecedi o tema da lição, olha que eu estou voltando atrás no tema da lição, porque não adianta eu cair direto no divórcio. Não adianta já começar falando do divórcio. Não, eu quero falar sobre a solidificação do casamento. O divórcio, ele deve ser uma exceção à regra e não a própria regra. Então eu estou falando do casamento como ele deve ser. É claro que para o casamento eu não tenho uma fórmula de bolo. É claro, para o casamento eu não tenho uma receita e a gente pode pedir para 20 pessoas, 20 líderes de família ou 20 casais falarem sobre casamento. Cada um vai ter a sua ótica a respeito do casamento, mas o que serve para um pode não servir exatamente para o outro. O que cabe perfeitamente na condição de um pode não ser a realidade de outro. Então, por isso o casamento ele é tão discutido, o casamento ele é tão pensado, o casamento ele é tão programado, o casamento ele é tema de uma grande e vasta e interminável discussão. Porque o casamento ele não é uniforme, enquanto as pessoas, cada uma tem o seu ponto de vista, e se o casal consegue ser feliz, se o casal consegue estar bem, se o casal consegue criar os seus filhos, se o casal consegue ter uma família salutar, se o casal consegue ter uma família realmente enrijecida, protegida, guardada
pelas sólidas alianças do casamento, amém, maravilha. E ela pode, daqui a pouquinho, também contribuir com algo para outra família, e essa outra família contribuir com algo, e assim todos acabam se beneficiando. Essa é a grande alegria e a felicidade do ser humano, ser casado e poder transmitir a alegria de um casamento, ser casado e poder transmitir a experiência positiva de um casamento para outra pessoa, mas também muitas experiências negativas, muitas experiências frustrantes também acontecem no casamento, e essas experiências frustrantes, essas experiências negativas também devem ser compartilhadas para que outros talvez não passem pelos mesmos problemas. E outra coisa também, os casais podem se ajudar mutuamente para que eles, tendo alguma dificuldade, possam também serem protegidos, serem resguardados, serem blindados. A blindagem do casamento também passa pelo aconselhamento. A blindagem do casamento também passa quando o casal ele resolve que talvez em algum problema, em alguma área pontual da sua vida, do seu casamento, não está acontecendo a coisa certa, a coisa não está andando da maneira correta, então ele busca esta ajuda. Antigamente as pessoas pensavam assim, eu vou casar e vou casar para sempre, eu não vou terminar o casamento. Hoje em dia as pessoas casam já pensando na possibilidade daquilo não dar certo, já pensando na possibilidade de mais cedo ou mais tarde ter que terminar aquela união. Isto já é entrar no casamento com um ponto negativo. O casamento, ele é para sempre. Aí deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Tem gente que diz assim, agora trazendo para o nosso arraial evangélico, tem gente que diz assim, crente namora para casar. Erro crasso. O namoro é para conhecer a outra pessoa. Eu não posso, por exemplo, como pai, colocar o meu filho, colocar a minha filha no relacionamento e dizer, olha, esse teu namoradinho, essa tua namoradinha vai ser teu marido. Essa tua namoradinha vai ser tua esposa. Esse namoradinho vai ser teu marido. Calma lá. O namoro é para que o casal se conheça. O namoro é para que a pessoa conheça uma outra. E aí vão entrar as afinidades, e aí vão entrar os gostos pessoais, e aí também, querendo ou não querendo, entra a criação do pai, criação da mãe para com seus filhos, a bagagem da família, o legado da família, tudo isso vai ser condicional para que esse namoro dê certo ou não. Se vê que a coisa não vai andar, que a coisa não vai melhorar, então sai desse namoro. Ah, mas quando eu casar ela vai melhorar. Ah, quando eu casar ele vai melhorar. Não caia nesse engodo. Muitos caíram nessa rede, muitos caíram nessa armadilha. Se no namoro não está dando certo, pode ter certeza, no casamento também não vai dar. Se no namoro você acaba discordando da outra pessoa em pontos fundamentais, em pontos que acabam ferindo você, pode ter certeza que isso não vai ser consertado depois no casamento. O namoro é para conhecimento. O noivado já é um passo mais sério. Já é um momento onde se há o planejamento de um lar, o planejamento de uma vida a dois, o planejamento de como vai ser aquela família, a aquisição dos bens, a aquisição de uma condição mais estável para casamento, mas ainda assim dá para ser dissolvido. Daqui a pouquinho acontece um problema, uma dificuldade, e você vê que não vai conseguir transpor, você vê que a coisa não vai andar, você vê que não era bem assim, talvez a pessoa estava tentando esconder de você seus reais sentimentos, ou esconder de você seus reais objetivos, ou esconder de você alguma coisa que acaba magoando, ferindo, pisando você. Se não deu certo no noivado, também não vai dar certo no casamento. Então para por aí. O que é mais fácil, acabar com um namoro ou acabar com um casamento? O que é mais fácil, acabar com um noivado ou acabar com um casamento? Aí que chega ao ponto de casar, aí sim, aí lacrou. Lacrou. Terminou. É o encerramento.
É o início de uma nova vida, sim, o início de uma nova vida a dois, o início de uma nova família, mas a partir daí não deve mais ser dissolvido, não deve mais voltar atrás. Então, o namoro e o noivado, eles devem ser etapas que precisam ser respeitadas. E quando acende uma luz amarela no namoro, quando acende uma luz amarela no noivado, muito cuidado. Isso lá adiante pode trazer grandes problemas. Então, casamento de corpo é a atração física fulminante, é o desejo pelo corpo, é o casamento pela beleza da pessoa, é a veneração pela beleza da pessoa. É o primeiro olhar. Você não vai olhar para uma pessoa e dizer, bah, mas que pessoa feia. Ah, eu vou casar com essa pessoa, mas acho que não vai dar certo. Eu até caso com essa pessoa, mas sei lá, acho que a coisa não vai... Não. Quando você olha para uma pessoa, você olha, você aprecia aquela pessoa. Então você diz, e se eu fosse casado com essa pessoa? E se eu realmente chegar ao ponto de namorar essa pessoa? A beleza, ela atrai. Agora, a beleza, ela não pode ser somente a beleza física. Você também tem que descobrir a beleza, você tem que casar com a beleza física e a beleza interna. A beleza física, e diz um ditado, um adágio popular, que quem ama o feio, bonito lhe parece. É claro que a gente está falando de beleza, mas nada que seja um estereótipo de beleza. A mulher tem que ser escultural, tem que ser deslumbrante, o homem tem que ser atlético. Nós temos que cuidar com esses estereótipos criados pela sociedade, porque a moda criou esses estereótipos. A moda criou, né, esses modelos de perfeição. E hoje está desconstruindo isso. Antigamente, e eu estou aqui abrindo um outro parêntese, antigamente um comercial, por exemplo, tinha um homem bonito, escultural, o atlético, uma mulher bonita, escultural, um casal perfeito. Hoje não, hoje os comerciais, hoje a mídia, hoje a propaganda, o marketing tenta colocar pessoas mais próximas da realidade possível. Sabendo que existem pessoas mais magras, mais gordas, mais feias, mais bonitas. O importante é a pessoa ser feliz. Agora tem uma coisa também muito interessante. Como diz o historiador Leandro Carnal, hoje em dia parece que as pessoas são obrigadas a serem felizes. Há uma obrigação de ser feliz. A pessoa tem que ser feliz o tempo todo. Não, a pessoa não vai ser feliz o tempo todo. Mesmo no casamento, onde quando nós chegamos à decisão de que nós temos a pessoa certa para viver ao nosso lado, mesmo com a pessoa certa para viver ao nosso lado, não será apenas um mar de rosas. Nós teremos problemas, dificuldades, tristeza. A tristeza também faz parte da vida. Querendo ou não querendo, a tristeza faz parte da vida. Ter momentos tristes, momentos reflexivos, ter momentos solitários, não pode ser considerado como algo extremamente negativo. Acontece e deve acontecer também. Agora não pode ser regra. Nós temos um misto de alegria e de tristeza. Agora, nós temos que saber suplantar, nós temos que saber vencer a tristeza, vencer o medo, vencer o infortúnio, vencer os golpes da vida. Nós temos que estar preparados para isso também. Então, nós seremos felizes sempre, mas da melhor maneira possível, nós precisamos cultivar a felicidade, nós precisamos cultivar a alegria de viver. Nós temos que cultivar a alegria de viver, embora muitas vezes nós tenhamos momentos mais tristes, mas em meio à tristeza nós também temos que ter o aprendizado. E esse aprendizado, ele é importantíssimo. O casamento de corpo, então, esse tipo de casamento ele é muito comum entre as celebridades, os chamados casais modelo. Muitos famosos casam-se várias vezes, atraindo o olhar de seus fãs e da sociedade. Porém, em muitos casos, esses casamentos acabam em pouco tempo e dão lugar a novas uniões tão instáveis quanto as primeiras. Tem cantores aí, tem uma cantora secular que já teve 16 casamentos e o seu último casamento durou 4 meses.
Isto é a profanação do casamento. Isto é a banalização do casamento. Um outro cantor teve 6 casamentos. E um casamento durou 1 semana. Gente, casar para quê? Para as pessoas, casamento e namoro é a mesma coisa. Colocar as escovas de dente juntas, digamos assim, usando um outro adágio popular, né? Unir-se com outra pessoa debaixo do mesmo teto, para daqui a 1 semana decidir que não é aquilo ali que queria. Isso é a banalização do casamento. Isto aí é algo que acaba maculando e querem macular a instituição casamento. Aspectos que colocarão em risco o casamento de corpo. O fim da beleza. Aquela mulher já não tem mais aquele corpo escultural. Aquele homem agora já tem tinha uma barriga tanquinho, agora ele parece mais um tanque na sua totalidade. Está com formas arredondadas. Então o amor vai acabar por causa disso? O corpo poderá sofrer uma deformação, mas não o casamento. Então o casamento de corpo ele é importante sim, mas não deve ser definitivo. Ele é importante sim, mas ele é apenas uma característica. Uma característica é a beleza da pessoa, mas eu vou casar com alguém bela, eu vou casar com alguém bonito, eu vou casar com alguém lindo, linda, maravilhosa, uma beleza estonteante, mas vou saber e tenho que ter consciência disso que um dia aquela beleza vai acabar, tanto para ela quanto para mim. Então o casamento ele tem que ir mais além, ele tem que ter mais ingredientes. Esse ingrediente é muito tênue, esse ingrediente ele é muito simples, esse ingrediente ele é muito simplista, o casamento de corpo. O casamento de alma, onde há paixão, há sentimento, há amizade. A pessoa casa pela grande amizade que nutre pela outra pessoa. São unidos por um grande companheirismo, são ótimos amigos, inseparáveis, não conseguem enxergar a grande diferença que existe entre eles. Existe amizade entre homem e mulher? Sabe que é uma boa pergunta? Se você quiser comentar aí, comente. Existe amizade entre homem e uma mulher? Existe. Mas também deve existir um respeito, e na amizade entre o homem e uma mulher deve haver um limite, onde a gente não pode transpor. As incompatibilidades, por exemplo, do casamento de alma, a fé. Daqui a pouquinho cada um professa uma fé, professa uma religião diferente. Se eu sou evangélico, eu vou casar com uma pessoa evangélica, é o melhor a fazer. Se a pessoa é umbandista, vai procurar uma pessoa de sua religião, de sua matriz religiosa. Se a pessoa é espírita, vai procurar uma pessoa de sua matriz religiosa. Se a pessoa é católica, vai procurar uma pessoa de sua matriz religiosa. Por quê? Porque a fé também é importante. A espiritualidade também é importante em um casamento. O nutrir a espiritualidade também é importante em um casamento. E isso faz parte de algo que está acima do corpo, acima da paixão. Está falando de divindade. Quem é a divindade na qual eu acredito? Quem é Deus no qual eu acredito? E o que essa divindade, o que esses valores religiosos para mim que são tão caros, será que também são apreciados? Será que também são respeitados pela pessoa que vive do meu lado? Se não são, cuidado, a coisa tende a ficar complicada. As prioridades de cada um. Quando a pessoa casa, quando o casal se une, as prioridades elas acabam sendo mútuas. As prioridades elas acabam sendo satisfeitas pelo casal. Eles precisam elencar prioridades onde, a partir de então, essas prioridades serão as prioridades dos dois. Um não terá prioridades diferentes do outro. Por quê? Porque aí não é um casal, aí serão individualistas. E o individualismo em um casamento é algo extremamente nocivo. O casamento de espírito, uso único da razão. Não percebe o corpo do outro, não percebe o físico do outro, não valoriza os sentimentos. Isso é perigoso. O casamento ele é algo físico, ele não pode ser algo espiritual. Um profeta, uma profetisa chega e diz, ó, aquele fulano ali, aquele Beltrano ali vai ser o teu marido, vai ser a tua esposa. E você já corre para os braços daquela pessoa. Cuidado, muito cuidado com isso.
Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque senão não precisava ter namoro para se conhecer. Senão não precisava ter noivado para se conhecer. E agora estou falando também do casamento profético, onde a pessoa recebe uma profecia e diz com quem ela deve se casar. Cuidado com a profecia recebida. Porque o resto de sua vida está em jogo. Os seus dias estão em jogo. Muito cuidado, para você não ser direcionado e mal direcionado. Muito cuidado, para você não ser aconselhado e mal aconselhado. Muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Isso tem acontecido a rodo no meio evangélico. Agora nós chegamos ao ponto muito crucial e muito doloroso: traição conjugal ou adultério. Segundo um estudo publicado há alguns anos pela revista Veja, um dos fatores para a manutenção da saúde e longevidade é o exercício regular da sexualidade dentro das relações estáveis. E isso faz parte também do casamento. Quando o relacionamento sexual ocorre às escondidas, ele acaba produzindo estresse gerado pelo medo de ser descoberto e pelas tentativas de esconder o ato. E esse estresse diminui a eficácia do sistema imunológico. Segundo o mesmo estudo, o receio de ser descoberto, a necessidade de viver mentindo, encobrindo, produz um prejuízo emocional e um consequente estresse físico que excedem os benefícios que o prazer do ato sexual em si poderia trazer. A evidência que nós trouxemos para você através desse estudo está documentada cientificamente. Lá em Provérbios capítulo 5, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Mas nem sempre é a mulher a responsável pela armadilha. Existem muitos homens que seduzem, estão sempre prontos para o ataque, os gaviões. Não respeitam esposa e filhos e procuram outros relacionamentos fora do seu casamento. Esse homem está vivenciando a chamada fase do lobo, quer provar para si mesmo que ainda pode conquistar uma mulher, que ainda pode ser combativo. E o que o homem carnal, e aqui agora estou me saindo do âmbito espiritual, eu estou saindo agora do âmbito espiritual. O que o homem carnal, que o homem que não está atendendo aos propósitos de Deus, que não está pensando na espiritualidade, que não está pensando na felicidade da sua família, o que ele pensa? Eu vou pegar uma aqui, outra ali, sem muita escolha, sem muito planejamento. Só que ele quer voltar para casa, ele quer ter uma esposa, ele quer ter filhos, mas ele quer também ter outros momentos com outras pessoas. Este é o homem carnal. Este é o homem desprovido de um verdadeiro sentimento altruísta. Por quê? Porque ele não respeita o sentimento de outras pessoas com as quais ele tem relacionamento. Ele não respeita o sentimento das mulheres com as quais ele tem relacionamento, e eu não quero ir muito profundo aqui nesse tema. Eu vou ser um pouco mais superficial, mas creio que você vai entender e já está entendendo. Ele quer apenas satisfazer-se. Apenas a satisfação pessoal. E agora ele está com uma tendência egoísta. O egoísmo de querer apenas quando quiser, no momento que quiser, a pessoa que quiser. E a coisa não é assim. A coisa é muito diferente. Porque vai ter uma consequência muito pesada. Vai ter um preço muito caro para pagar. E nem todos estão preparados para pagar esse preço. Então é mais fácil fugir da aparência do mal.
Mesmo uma pessoa que não esteja predisposta a fazer algo errado, como por exemplo adulterar, trair, deve reforçar sua atenção para não se deixar cair em uma repentina armadilha. Armadilha muitas vezes não feita por nenhuma das partes, mas que poderá derrubar ambas. Então em Mateus 26:41 diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Os sentimentos afloram. E sabe como tudo começa? Através de um olhar. Sabe como tudo começa? Através de um olhar. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Uma coisa é olhar, outra coisa é continuar olhando. Uma coisa é olhar, outra coisa é continuar fixo o seu olhar. O que Jesus fala sobre o adultério? Mateus 5, 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, disse Jesus, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha só, Jesus está dizendo aqui que não é apenas o ato em si, a consumação do ato, a via de fato, mas apenas o pensamento, o desejo já é pernicioso, já é perigoso. Jesus aqui ele é enfático, ele é cabal acerca da prática do adultério. Não há nada errado em ter amizades com pessoas do sexo oposto, mas a vigilância deverá ser redobrada. A amizade não pode virar intimidade. Existe uma linha que não poderá ser atravessada. Evitar conversas mais profundas sobre relacionamentos, a não ser quando a outra pessoa pedir conselho. Mesmo assim, muito cuidado. No caso de aconselhamento, evitar tentar suprir a carência da outra pessoa. Tentar suprir a carência afetiva da outra pessoa. Um simples abraço, nesse caso, pode ser um enlace para algo mais sério. Evitar ficar a sós, principalmente em ambientes reservados com a pessoa amiga. Evitar encontros a dois, mesmo que seja para conversar, para aconselhar. Se tiver que visitar uma pessoa carente de conselhos, que esteja vivenciando um conflito familiar, leve sempre seu cônjuge consigo. Evite caronas, receber caronas ou dar caronas para pessoas de sexo oposto, caso apenas dois estejam no carro. Muito cuidado. São ingredientes que, observados, podem ajudar a pessoa a fugir, a sair, a não entrar em problemas, em frias, essa é a verdade, em geladas, essa é a verdade. E quais são os sinais de uma provável, de uma possível traição? Existem alguns sinais evidentes que falam por si, que gritam, que alertam para uma possível traição. Talvez não consumada ainda, mas em iminência de acontecer. Mas calma, se seu cônjuge apresentar alguns dos sinais que eu vou falar agora, cuidado, não tome qualquer conclusão apressada. Não faça qualquer coisa sem pensar. Mas seria ideal você propor uma conversa franca com o seu cônjuge. Caso você encontre agora, no que eu vou dizer, algo que pode estar acontecendo com você. Falta de atenção. Você sente que não recebe atenção. Ele ou ela parece distante e não se interessa por aquilo que você fala. Você fala e outra pessoa está olhando para o horizonte, está olhando para o celular ou está olhando para o relógio. Cuidado, luz amarela. Ciúmes excessivos. Parece contraditório, mas ele ou ela terá um seu ciúme aguçado. Porque ele ou ela projeta em você o que pode estar acontecendo com ele ou com ela. Irritação constante. Qualquer coisa irrita a pessoa. O que você fala, o que você faz, o que você deixa de fazer, tudo irrita a pessoa. Muito cuidado. Um outro ponto, celular. A pessoa não desgruda do celular. Não deixa você pegar o celular. Por vezes, quando o aparelho toca, ele ou ela sai de perto para atender e procura lugares afastados para conversar no celular. Fica muito tempo conversando escondido.
não atende suas ligações e sempre inventa uma desculpa quando questionado. Trabalho excessivo, se entrega ao trabalho excessivamente, fica até mais tarde, trabalha nos finais de semana, sempre tem almoço de negócio, tem jantar de negócio, tem viagem de negócios, muito cuidado. Desprezo a sua companhia, ela não faz questão de estar com você. A pessoa troca a sua companhia por amigos, por parentes, enfim, não coloca você nos seus planos para passeios, para viagens. Vaidade extrema. Os cuidados com a aparência duplicam, triplicam. A pessoa quer ficar bonita, procura estar sempre impecável, sempre alinhada, sem apetite sexual. Não te procura mais, não mostra interesse, nem mais nem menos. O libido desaparece. Evita sequer falar. Evita sequer ficar sozinho com você. O divórcio, segundo a definição do pastor Luiz Saião, é um remédio amargo, apenas indicado em situações extremas. Um exemplo é o risco de vida de um dos cônjuges, mais precisamente quando o risco é proporcionado por um deles. A primeira impressão após o divórcio é a sensação de liberdade, mas em seguida vem a sensação de solidão. E depois a pessoa passa a procurar o isolamento, perde o entusiasmo de sair e até mesmo de se arrumar, de se cuidar. Ocorre um fator chamado de viúvo de esposa viva ou viúva de esposo vivo. Viúvo de esposa viva ou viúva de esposo vivo. Pode ser formado em uma situação dessas um quadro de depressão. A pessoa passa a se autopunir pelo ocorrido, pela situação que culminou na separação. Algumas mulheres que passam por esse problema passam a se julgar feias. Muitas mulheres perdem sua autoimagem. A pessoa perde a sua autoestima. Fica com a autoestima em baixa. E quando isso acontece, ela deve imediatamente buscar ajuda profissional. Não basta ser uma pessoa amiga, tem que ser alguém que possa ajudar de uma forma efetiva. A família, a igreja podem ajudar a pessoa em baixa. Podem ajudar a pessoa que está com uma autoestima defasada. Porque a família e a igreja só cresce quando as famílias estão solidificadas, quando a pessoa está sendo ajudada, quando a pessoa está sendo acalentada, quando aquela pessoa que está traumatizada, problematizada, está sendo ajudada, está sendo acolhida. O divórcio só é algo a ser pensado, considerado em último caso. Só o que acontece muitas vezes hoje, e eu poderia falar sobre o divórcio nos tempos bíblicos, mas o vídeo ficaria muito longo, eu não vou entrar na historicidade. Estou vindo para a prática agora, estou sendo pragmático agora. O divórcio só é aconselhado em último caso. Agora, muitas vezes, ele é a primeira opção. Por que muitos líderes religiosos não falam de divórcio? Porque eles próprios já se divorciaram. Já tem outra pessoa. Já tem outra mulher. Esqueceram da mulher com quem conviveram, com quem passaram problemas, dificuldades, angústias, lamentos, solidão. Solidão a dois também existe. Percalço de toda a natureza. E aí daqui a pouquinho pega uma outra pessoa, deixam aquela pessoa que até então estava com ele, que até então estava com ela, ajudando, cooperando, vivendo, vivenciando problemas, dificuldades, e centra agora a sua vida em outra pessoa, que chega ali com tudo pronto, com tudo organizado, com tudo arrumado, com tudo nos seus devidos lugares. Aí é fácil. Difícil foi o perrengue do passado. Difícil foi a dificuldade do passado. Difícil foi os intempéries do passado, as tempestades do passado. Entrar na bonança é fácil. Por que muitos líderes religiosos não falam sobre divórcio? Porque muitos deles já aprovaram o divórcio. Por que nossa igreja não se fala sobre divórcio? Porque muitos da nossa igreja já aprovaram o divórcio. O divórcio só é aconselhável em momentos extremamente dramáticos, onde a pessoa tem problemas muito sérios e que não poderão ser resolvidos, como por exemplo, infelizmente acontece quando a pessoa tem a sua vida ameaçada.
Porque aí pode acontecer um feminicídio, por exemplo. Pode acontecer um assassinato, por exemplo, um homicídio, por exemplo. É triste, é muito triste, mas acontece. Mas nós somos salvos por Deus. Temos a pessoa certa do nosso lado. Você tem a pessoa certa do seu lado. Você casou com a mulher que você ama. Você casou com o homem que você ama. Você casou com aquela pessoa que você tem certeza que foi um presente de Deus para a sua vida. Você casou com aquela pessoa que quer que ela fique para sempre ao seu lado, até a velhice, até que a morte o separe. Então cuide, proteja, guarde, reverencie esse presente que Deus deu para você. Cuide desse presente que Deus deu para você. Não troque esse presente, mesmo quando esse presente fica um pouco mais velho, um pouco mais enrugado. Mas lembre-se, o casamento tem que ser de corpo, sim. Tem que ser de alma, sim. Tem que ser de espírito, sim. O casamento tem que ser na sua totalidade, na sua integralidade. E se alguma coisa, algum problema, alguma dificuldade estiver acontecendo no seu casamento, a primeira coisa é o diálogo. A primeira coisa é a conversa franca. A primeira coisa é a conversa sincera. Depois, procure ajuda, se você não conseguir resolver no diálogo, na conversa, procure ajuda de seu pastor, de seu líder, procure ajuda dos amigos, de pessoas que você realmente confia e que vão ajudar você, e que vão realmente agregar, e que vão realmente ajudar você a preservar essa instituição tão maravilhosa e tão abençoada que Deus fez, que é o casamento. Poderíamos falar muito mais coisa, um assunto muito denso, um assunto muito vasto, e eu gostaria de falar mais coisas para você, mas não tem como. Nosso vídeo ele tem que terminar aqui. Muito obrigado a você que esteve conosco, muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe maravilhosamente você. Não esqueça, inscreva-se no canal, não esqueça, deixe seu like, deixe seu comentário que ele é muito importante para nós. E quarta-feira que vem nós estamos aqui de novo no canal Ensino Palestra para mais um vídeo. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.